pessoal, estamos aqui dando início a mais um podcast Comigo Pode, o seu podcast da estética preferido. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa doutora Karine, que é biomédica, especialista em biomedicina estética. Ela é especialista e pós-graduada em harmonização facial e corporal e faz parte do meu time, do meu Instituto Técnico Bioderms, onde a gente desenvolve pesquisa, cosméticos efetivos e técnicas transformadoras. Hoje, uma das técnicas mais procuradas dentro da cabine estética é a modelagem corporal. E com esta alta dos tratamentos injetáveis, a doutora Karine, ela se especializou em modelagem abdominal e com a técnica do abdômen perfeito. Doutora Karine, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e trazendo esse tema que abraça todas as pessoas, principalmente as mulheres, né, doutora? Com certeza. Obrigada novamente pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua presença sempre aqui. Sim, é um tema bastante comentado, bastante procurado, né, não somente nas cabines estéticas, mas pelas nossas alunas também. O hábito de se procurar dar e entregar o melhor para o paciente. Isso, né? O melhor resultado. E aí vem algumas buscas, né, constantes para a gente entregar uma resposta legal de tratamento e descobrir quais as possíveis disfunções que a gente pode tratar na região abdominal. Abdominal. Doutora, nós sabemos que quando se fala em estética, em tratamento estético, o abdômen é algo assim que é bem focado, né? A mulher pode querer fazer botox, peeling, mas quando fala em abdômen, quando ela tá com aquela barriguinha saliente que está incomodando, é uma das regiões que elas mais procuram a cabine estética para ter resultado. E para isso a gente precisa de tratamentos efetivos, não é assim? Exatamente. Tem uma aula aqui específica que eu dou na Bioderms, que no começo da nossa aula, eu coloquei um artigo científico sobre uma lista da felicidade, né? Nesse artigo científico. Adoro! É um artigo de psicologia, mas é voltado completamente para esse tema que a gente está aqui hoje, né? Falando aqui hoje. Que, principalmente as mulheres, dentro da lista da felicidade, tá aquele abdômen perfeito, que não tenha gordurinha, né? Que não tenha flacidez. Porque, para a mulher, um abdômen em dia, um abdômen mais marcadinho, tratado, sarado, sim, vai aumentar a felicidade daquela mulher. Com certeza. Né? Em todos os aspectos, né, doutora? Exatamente. A calça vai vestir melhor, né? Qualquer vestido, sim. A autoestima dela eleva para ela. Um biquíni, principalmente biquíni, né? Exato. Quantas mulheres deixam de vestir, de pôr biquíni, coloca maiô ou canga, sim, se escondem devido ao abdômen, não é isso? Exatamente. E vamos falar hoje sobre abdômen perfeito, tá? Existe realmente abdômen perfeito? Não existe um abdômen 100% perfeito, porque hoje em dia a gente busca, obviamente, entregar o maior número possível de resultados. Só que vai depender muito do padrão corporal daquela paciente também, né? Da estrutura corporal da paciente, se ela tem hiperlordose. Isso tudo a gente tem que avaliar. E da disponibilidade dela de te ajudar, né? Exato. Porque o cliente tem que nos ajudar, né, gente? Não adianta você achar que vai para uma cabine estética fazer um tratamento procurando, né, um método de abdômen perfeito, se você não tem aí a mente, né, construída que você precisa usar os skincare, os home care. É a parte mais difícil. E não só isso, né? Atividade física, alimentação, que é uma tríade, né? Não é só essa parte estética. O tratamento corporal, ele depende muito mais da paciente do que ela faz no dia a dia, porque o que a gente faz em cabine é entregar uma opção de tratamento e ajudar ela naquele processo para que no dia a dia dela, em constância, ela consiga manter e, obviamente, ter um resultado melhor, principalmente na parte abdominal. Então, ela tem que ter uma reeducação alimentar, né? Buscar, principalmente, se alimentar de baixa de carboidrato e de gordura. Ela tem que beber bastante água. Quanto mais o tecido estiver mais hidratado, menos retenção hídrica ela vai ter. Aquele aspecto de estômago alto, abdômen inchado, ela vai ter. E atividade física, que é a única metodologia de oxidação da gordura. Da gordura, né? Isso. Então, ela tem que fazer atividade física, independente se a técnica é uma massagem modeladora, se é uma técnica injetável, pressurizada, que são as técnicas que a gente mais vê no mercado.
ela tem que ter o hábito de fazer atividade física para complementar a entrega do resultado que a gente faz dentro de cabine estética. E vou falar assim, por mim, né? Nesses 24 anos aí trabalhando com estética, então assim, eu trabalhei uns 15 anos só com metodologia corporal, drenagem linfática, ministrando curso de modeladora. E eu sempre vi esse bloqueio das mulheres que ainda tem hoje. Elas acham que se ela vai para uma sessão, né, de qualquer técnica de modelagem corporal, abdominal, ela acha que ela tá livre na alimentação. E não é assim, né? A gente sempre tenta conscientizar, não é? Exatamente. Eu sempre brinco com elas também, falando, vocês vão sair daqui e ali comer um pastel da Galeria Vidot. Não tem como. Né? Não tem como. A gente tem que levar a sério o tratamento, né? Porque é a mesma coisa da gente encher um copo de água, né? A pessoa não beber água e você encher o copo novamente. Vai continuar, né? Como se fosse transbordar. E no acúmulo de gordura, a mesma coisa. A gente vai quebrar a gordura. Sim. Pode ser que ela vai na cabine estética, o copo tá cheio, você esvazia e na alimentação ela vai lá e enche de novo. E depois fala que quem não conseguiu entregar o resultado exatamente. Foi a estética, né? A gente põe, ela repõe. A gente tira, ela repõe. A gente tira, ela repõe. Né? É constante. Então, vai acabar que não vai ter um resultado. Satisfatório. Né? E aí ela vai colocar a culpa no seu procedimento. E né? muitas das pessoas, elas não entendem essa parte da oxidação. Então, elas deixam para trás por uma forma, vou dizer assim, de, por exemplo, talvez de comodismo, né? Não quer fazer atividade física, né? Não gosta de atividade física, odeia atividade física, mas a atividade física, ela é fundamental para que o ciclo, né, se complete para que eu tenha resultado, né? Assim? Exatamente. O ciclo de oxidação da gordura, ele é finalizado a partir da oxidação, ou seja, da combustão de queima mesmo energética. Então, a pessoa tem que fazer atividade física, aumentar o aporte de oxigênio para os ácidos graxos se ligarem ao oxigênio, e assim a gente literalmente queimar a gordura. A única metodologia é a atividade física. A gordura não vai sair no xixi, não vai sair nas fezes. A gente tem que fazer atividade física. Né, já foi falado, parece clichê, mas tem que estar sempre tocando na mesma tecla, né? Sim. Porque as pessoas acham que vai fazer uma drenagem linfática, vai aplicar uma lipoenzima, um aparelho de ultrassom, enfim. E que depois daquilo, né? Antigamente era mais, né? As pessoas tinham isso em mente. Fazia uma técnica, aí ia correndo no banheiro, fazia xixi, aí vinha aquela espuma ali, falava que aquilo ali era camada de gordura que estava sendo. Gente, isso não existe, tá? Doutora, vamos lá. O que você acha necessário para construir um abdômen perfeito? Vamos colocar assim, técnicas hoje que tem em mercado que você usa. O que você acha que tem de mais atual para a gente construir um abdômen perfeito? A primeira coisa que a gente tem que saber é fazer uma boa anamnese. Analisar. Sim. A profissional que sabe fazer uma boa análise, uma boa anamnese, ela vai conseguir entregar um resultado melhor. Por quê? Eu vejo muito dentro das alunas que elas tratam praticamente todas as pacientes como um padrão. Tudo igual. Todo mundo acha que é só gordura localizada, né? E não é. E você percebe também que o que você está falando, às vezes elas veem um vídeo, né, onde a gente faz uma marcação, elas olham aqui e levam aquilo para todo mundo. E não pode ser padronizado, né? Não, porque cada uma tem sua necessidade, cada uma tem uma região que vai ter a gordura, não é sempre na mesma região que ela vai se encontrar, né? O tipo de gordura para a gente indicar também a melhor metodologia de tratamento, porque não existe só a gordura local, existe a gordura visceral também, né? Então, a gente tem que saber as variações de disfunções que podem haver naquele abdômen para a gente conseguir tratar de forma efetiva. É o primeiro parâmetro que a gente tem que ter, é o de análise, para depois a gente começar a entrar com as metodologias de tratamento. Com as substâncias que tem no mercado, as técnicas, eu vou hibridar técnica ou não. Eu entrei essa semana no Centro Tecnológico, a gente estava lá fazendo algumas gravações e eu vi que dentro dessa técnica de abdômen perfeito você estava fazendo uma marcação diferenciada onde você pegava, né, uma parte das costas, vinha na parte do flanco e terminava no abdômen. Isso é uma construção, você estava analisando aquele paciente num todo para fazer essa marcação, para construir um resultado diferenciado? Exatamente, porque
dependendo da postura do paciente, igual ela tinha uma gordura mais postural nessa região de costas. Tá. Então a postura também vai fazer com que o paciente acumule gordura. Exatamente. E para ela ter esse afinamento da cintura dela, essa entradinha na região ilíaca, eu tenho que tratar essa região de costas, vir um pouco na região de flanco e tratar principalmente essa região do abdômen inferior. Isso, onde tem a linha da pochete da paciente. Então, gente, vocês estão entendendo aí, né? Quando a gente fala de abdômen perfeito, o perfeito, nós não estamos falando da perfeição só na entrega do resultado do abdômen chapado ali, tonificado. Quando eu falo construir um abdômen perfeito, é fazer uma análise, né, doutora? Bem detalhada. Bem detalhada. E não é só ficar pensando, porque eu tenho um abdômen mais saliente na parte central ou abaixo da linha umbilical, eu vou aplicar ou eu vou fazer a técnica só ali. Não, o perfeito é fazer a análise, ver onde eu tenho uma gordura como se fosse uma comunicando com a outra, né? Para trabalhar todo mundo. Se a gente não trabalhar essa junção adiposa, a gente não vai entregar um resultado efetivo. Pode até entregar um resultado, desculpa, só naquela região ali central, né? Sim. Mas vai ficar desarmônico. Aí não é uma harmonização não vai ficar corporal. Isso, vai ficar Você vai tratar certa região, esquecer de outra, e aí, por exemplo, eu trato a região de pochete e a gordura na linha da cintura e do flanco ainda vai estar existente. A paciente vai ficar quadrada. Isso, aí vai ficar parecida tipo um Bob Esponja. Exatamente. Ela não vai gostar. Não vai gostar. reclamar com você. Ela vai continuar achando que tá igual. Não teve resultado. Às vezes a gente vai fazer a análise, teve resultado, mas ela não vai conseguir ver. Exatamente. Né? Pelo formato que você construiu, devido a aplicar ou fazer o método numa região errada. Tá? Exatamente. Então, vamos lá, doutora. Quais disfunções estéticas nós podemos encontrar na região do abdômen? Quais que são essas? A principal, gordura localizada, né? Que as alunas já acham que tudo é gordura localizada. Né? Pegou, achou que é gordura, e não é. Exatamente. Às vezes a gordura localizada pode ser uma flacidez, né? A gente faz a preguinha, vem o excesso de pele, pode ser flacidez cutânea, a gente tem que saber diferenciar também. Pode ter hipotonia, que é a flacidez muscular. Sim. A diástase, que é grande, né, é acometido principalmente por mulheres, pós-gestação. Pós-parto, né? Ou se não, um emagrecimento muito rápido. Exagerado, né? Que vai ter um enfraquecimento na musculatura abdominal. Na parede da musculatura abdominal. Pode vir a ter celulite, é raro, mas pode acontecer de vir a ter celulite, tá? E estria, né? As estrias e também a gordura visceral, que geralmente as meninas não sabem diferenciar. Não sabem muito analisar raro e diferenciar. Visceral. Exatamente. Isso é importante, né? Porque dependendo da gordura, eu vou precisar de substâncias diferentes, de metodologias diferentes. Isso, e de intradermoterapias diferentes também. Por exemplo, se for a visceral, a gente vai ter que entrar com um parâmetro de intramuscular, que aí tem que ser sistêmico, não subcutâneo, né? Porque a gordura visceral, ela tá entre as vísceras, entre os órgãos. Então, o que a gente aplicar no subcutâneo não vai atingir aquela gordura que tá mais profunda. Então, gente, é isso. Ó. Muitas das vezes a gente coloca um post na internet, um resultado, e muitas das pessoas falam, eu faço a mesma técnica, sempre, né? Para todos os pacientes. Eu uso o mesmo produto e não tem esse resultado. Não tem o resultado, às vezes, porque não faz uma análise correta e não faz a aplicação da forma exata que tem que se fazer para ter um resultado. Exatamente. Né? E tem as pacientes que chegam, que a gente pode também ter a metodologia de prevenção. Por exemplo, quem tem gordura visceral, geralmente tem a diástase e pode vir até a flacidez cutânea, porque quando aquele abdômen desinchar, ela perder aquela gordura visceral, como ele está bem dilatado, vai ter sobreposição de pele. Vai sobrar a pele, né? Exatamente. Aí a gente entra com tratamento de gordura visceral, pode vir a ter gordura local também, não quer dizer que ela não tenha gordura local. E a gente pode entrar com metodologia preventiva anti-flacidez, para já ajudar a hidratar aquele tecido, estimular colágeno. Ter um melhor tônus no local. Exatamente, né? Para quando ela emagrecer, não ficar aquela sobreposição enorme de flacidez. Porque um dos maiores medos das pessoas que fazem tratamento, né, de abdômen eu vou fazer uma técnica, vou emagrecer, eu vou modelar muito, vai sobrar muita pele. Então, hoje, gente, as técnicas, elas são combinadas. A gente vai fazendo técnicas e metodologias para não deixar acontecer isso,
Primeiro que vai favorecer o nosso cliente, vai ficar mais em conta o tratamento. Imagina, você faz o tratamento de modelagem, a pessoa perde toda a gordura, né? Paga caro e sobra pele. Aí ela vai começar um outro tratamento para flacidez. Então, hoje a gente combina técnicas para evitar isso, né? Sim, é uma metodologia preventiva, E né? uma estética avançada. Isso é Exatamente. estética avançada, é abrir a mente quando você quer entregar um resultado diferenciado para o seu cliente. E eu falo que entregar resultado, gente, é você entregar valor, tá? Tem pessoas que falam assim, né, doutora? Eu faço a técnica de liposculp por R$100 e tem colega que cobra 400. Mas eu cobro 100 e a outra cobra 400. Mas a que está cobrando 400, se tem paciente, se tem gente fazendo, entrega diferencial. A agenda dela está lotada e você está cobrando 100. E não sua agenda não está lotada, ela está entregando algo diferenciado, né? Se ela tem paciente é porque está dando resultado. E paciente chama paciente. E é o que a gente sempre fala em sala, né, doutora Karine? Quem entrega resultado, cobra o valor que quer. Se eu vou lá, entrego resultado todo dia. Estou lá colocando antes e depois, entregando resultado, entregando conteúdo, falando pro meu cliente. E o cliente está vendo, se eu falar com ele que a técnica é R$1.000, ele vai pagar R$1.000. Minha colega pode falar que é o mesmo nome de técnica, né? Sim. E quer cobrar R$100, ele não vai na de R$100, ela vai em você. O paciente, ele te traz o problema. Se você tem a solução, ele tá indo procurar a solução e ele vai pagar pela solução. Então... E a solução só vem a partir de estudo, né? Exatamente. Estudar. Se você tem a solução, ela vai pagar o preço que for para você dar a solução para ela. E quando você entrega, aquela paciente vai chamar outra paciente, vai chamando outra paciente. E aí, quando você vê, vai ter várias pacientes pagando o valor que você falar para ela pagar. E eu tenho percebido, assim, de todas as aulas, os cursos que a gente tem ministrados, que você tem ministrado, tem estado mais junto das meninas, principalmente dentro dessa técnica, né, que a gente colocou aqui, de abdômen perfeito, a gente usa muita técnica de liposculp HD, que é uma monodose termogênica, lipolítica. Como as suas alunas têm tido resultado, né? Sim. E eu fico olhando ali pensando assim, gente, é uma nova era, uma nova fase de pessoas que podem estar investindo nessa técnica. É uma técnica mais em conta, tanto em curso quanto em produto. Tranquila de se praticar. Resultados satisfatórios, até melhores, né, doutora, do que cursos caros aí, como criolipólise, que você tem que investir em aparelhos caros. E até ativos no mercado que são mais caros, né, que necessitam de cuidados que geralmente não vai ter pós-aplicação, sem jogar o que você tem fora, que geralmente as meninas, eu tenho curso de massagem, eu tenho um certo tipo de aparelho que eu queria utilizar também, porque eu investi naquilo. E ela vai conseguir agregar também na técnica. Então, é algo simples, é algo híbrido, que a gente fala de hibridez de tratamento, e é algo que vai entregar um resultado legal. Não é técnica difícil, não é técnica... Karine, eu tenho medo de agulha, pode ser utilizado como pressurizada. Rapidinho aprende, né? Sim, rapidinho a pessoa pega e aprende. É tranquilo e é versátil, que a gente fala, né? Isso. E a doutora Karine, ela sempre está comigo no desenvolvimento de técnicas, de métodos, de lançamento de produto, de escolha de princípios ativos. E o que a gente sempre fala, a estética, ela é atemporal. Se você quer ser um profissional, se você quer um diferencial, se você quer algo transformador, é isso que a doutora quer dizer, que ela está falando. Ou seja, se você quer entregar resultado, pegue tudo que você... pegue todos os seus recursos, né, doutora invista nos seus recursos. E invista nos seus recursos. E a estética agora atual, tá vendo muita coisa do que é estética antiga. Né? A gente tá vendo muita coisa que é antiga vindo à tona e as meninas acham que é uma coisa de outro mundo. E é uma coisa assim tão surreal a estética, principalmente pra mim, que já tá há 24 anos no mercado, é assim, ó. Hoje a gente encontra muitas alunas nossas, né, que são incentivadas, a gente vai, ministra o curso, aí elas vão fazer uma faculdade de biomedicina para aplicar injetáveis, né? Aí quando é no outro dia, o que é antigo, que nem é da parte dos injetáveis, ele vem com força total tendência. Exatamente. Né? Então, gente, a estética, ela se une, né, doutora? O que é o tradicional com o avançado. Sim, não tem como separar. Bastante, não. Não tem como separar. Quando eu brinco com as meninas no final do curso, como você disse, o paciente tem que ajudar na prática de atividade física. E na estética antiga,
o pessoal botava os pacientes para fazer atividade física dentro de cabine. Em cima da maca. Ou levantava, colocava Sim, ali um jump, para fazer atividade. Até corda, eu já vi o pessoal pulando corda dentro de cabine estética. Para quê? Para ela ter um hábito de fazer atividade física, porque a profissional sabe que quando ela sair dali, ela não ia fazer atividade física, né? Então, as meninas antigamente já eram inteligentes, as profissionais já sabiam. Essa cliente está me enganando aqui, burlando o sistema, não. Terminou a massagem. Vai fazer atividade física. E você lembra que teve uma época que veio muito forte a plataforma vibratória, né? Sim, que e tá voltando novamente. Tá voltando novamente. Por quê? Porque as meninas faziam as técnicas de massagem, né? A massoterapeuta. O cliente, a gente ensinava, né, a técnica ali de alguma atividade. Aí veio o pessoal da educação física, né, os educadores físicos, falando que não podia, que o exercício estava... Aí veio o pessoal da fábrica e trouxe pra gente o recurso, né, doutora? Que é a plataforma. Que é a plataforma. Então, tipo assim, eu não sei ensinar o meu paciente, você não precisa. Tem vários valores e preços de plataforma para os pacientes preguiçosos, né? Tem. Se o paciente é preguiçoso, vai fazer dentro de cabine. Tem plataforma vibratória, tem o elíptico, que é um aparelho baratinho também, que você coloca no mesmo espaço da plataforma vibratória. No cantinho ali dá, não dá? Dá, no cantinho dá. Tem algumas, por exemplo, tá em alta técnica de bumbum, que bota paciente para fazer agachamento dentro da própria cabine. É uma metodologia de você ter certeza que a paciente vai fazer o que ela comprometeu fazer, que é atividade física. E o que nós precisamos, né? E o que a gente precisa. É o conjunto de tudo para entregar o resultado. Exatamente. Né? Doutora, deixa eu te perguntar aqui. Tá aqui, ó. Para construir um abdômen perfeito, né? É somente com cirurgia? Nós sabemos que não. Eu quero mudar essa pergunta aqui. Para construir um abdômen perfeito, dentro dessas mesclas que tem de intradermo, são só as enzimas que vão me dar esse resultado de abdômen perfeito? Não, as enzimas é uma metodologia mais antiga, né? Conforme a estética ela vai avançando, vai surgindo outros ativos tão efetivos ou melhores do que as enzimas. Graças a Deus. Que agora é a classe dos lipolíticos, né? Os lipolíticos, eles têm a capacidade de degradar a membrana da célula adiposa, tem a capacidade de desassociar o ácido graxo do glicerol, carrear os ácidos graxos. Tudo isso eu consigo com a monodose lipolítica. Tudo, que é praticamente a mesma coisa que a metodologia enzimática faz, só que tem os benefícios. Por exemplo, os lipolíticos você pode massagear, você pode fazer atividade física logo depois, o que é muito bom, porque as enzimas só depois de 24 horas, só que o cliente não vai fazer atividade. Não vai fazer e não vai voltar, né? Exatamente. Então, é uma metodologia de se potenciar. Você pode massagear, você pode fazer terapias combinadas. É uma metodologia de se potencializar e a maneira de você ver que realmente o tratamento vai ser efetivo. Porque você está ali, né? Acompanhando tudo, montou a metodologia, usou um produto e você mesmo pode ali potencializar. Exatamente. Né? Aí aqui tá assim, quais os parâmetros que você usa para construir? Eu quero te perguntar o seguinte. Descreva pra gente o protocolo de um abdômen perfeito. Tipo assim, um protocolo assim, básico. Eu sei que nós não temos aqui um abdômen, nós não estamos fazendo uma análise, assim, um básico, assim, para as meninas terem noção. Porque a gente está falando de abdômen perfeito, de enzima, de lipolítico, mas, assim, o que seria, assim, por alto, uma conduta clínica para um abdômen perfeito? Dentro das disfunções, vamos colocar que ela tem todas as disfunções que eu citei aqui. Essa mulher tem a síndrome da desarmonia corporal. Vou colocar total corporal. Sim. Mas nós vamos tratar. Nós vamos tratar. Primeiramente, nós vamos higienizar, né, a região abdominal com esfoliante, porque a higienização ela parte também da renovação celular, remover células mortas. Então, a gente vai esfoliar. Com esfoliante de preferência hiperemiante, porque já vai melhorar a qualidade vascular daquela região. Né? Em gel, porque a capacidade permeativa é melhor também. Como cosmetóloga, eu vou me meter no seu protocolo, tá, gente? Lógico. Se vê muito no mercado os esfoliantes corporal em creme, né? As moléculas são maiores, eles impregnam mais na pele, então eles dificultam a permeação dos meus ativos, os ativos de lipólise, né? Que eu vou precisar de fazer a lise da célula. Então, o que a doutora Karen está dizendo, ela não está querendo, ela está afirmando isso, tá? O gel hiperemiante
hiperemiante vai vascularizar o local. Exatamente. E o gel vai facilitar a permeação dos outros ativos. ativos. Então, Isso. as meninas abriram a mente e mudaram essa metodologia, né? Sim, porque além do gel, nós vamos fazer a esfoliação, que é a remoção de células da camada córnea, que vai facilitar ainda mais a permeação dos ativos também, né? Vamos remover esse esfoliante, que vai ficar só os grânulos, porque o gel ele já tem a capacidade permeativa muito boa, né? O próximo passo que a gente vai fazer, vocês podem mesclar, fazer massagem em 2 etapas ou somente depois do lipolítico, né? Vamos fazer uma metodologia mais fácil. Vou aplicar a máscara de argila amarela, né? Pra gente prevenir uma flacidez naquele tecido, então, estimular você vai colágeno. reestruturar o tecido Isso. com uma máscara de argila, mas essa máscara não é só argila, ela vem com Não, outros componentes. A gente pode misturar nessa argila o fluido remineralizante, né? Que é muito bom. Que ele é com ortomolecular, com oligoelementos. Exatamente. Quanto mais hidratação esse tecido tiver, melhor vai ser a resposta. Há mais em gordura localizada? Sim. Em gordura localizada, tá? Então, a gente pode remineralizar esse tecido e, ao mesmo tempo, estimular colágeno, elastina com essa máscara. Por que eu aplico essa máscara antes do lipolítico? Porque ela é de argila, não pode ser aplicada depois de uma técnica, principalmente injetável com lipolítico, tá? Depois... Então, entendeu, né? Se você faz aí, você é uma profissional que faz injetáveis, e tem muito profissional que gosta de inventar moda. Eu falo que é inventar moda, né? Fora de moda. Que gosta de aplicar vou inventar, agora eu vou aplicar uma argila verde e colocar manta térmica. Isso não existe, não pode. Tá? Tudo tem que ser antes. Sim, termoterapia também não pode ser aplicada depois de lipolítico, sempre antes, tá? Se quiser colocar argila amarela e colocar uma manta térmica, pode, desde que seja antes, né? Desde que seja antes. Depois nós vamos esterilizar o tecido com a clorexidina, né? Higienizar o tecido. Isso. Vamos fazer a marcação, lembrando que não é padronização, varia de paciente para paciente. Aonde tem a gordura localizada, nós vamos fazer a aplicação. Então, eu vou fazendo pregas, vou pegando. Isso. A gente trabalha com a terapia de apalpar a cliente. Isso, toque, tá? Nada como toque. A gente vai pegando a paciente, vendo onde tem gordura local, diferenciando do que é gordura, do que é flacidez. E deixa eu te falar, se eu pego na linha umbilical abaixo, eu tenho um panícula de pouso mais gordurinha. Sim. E em cima tá 100. Eu aplico mais quantidade em cima do que embaixo ou não? Tipo assim, mais unidades de quantidade baixa e menos em cima? Pode variar a quantidade de unidades de acordo com a prega de prega. Gordura. Exatamente. Então, gente, isso é muito importante. Não é só ficar vendo live, vídeo e esses vídeos aí de internet que tem a marcação e acha que é aplicar. Não, porque as pessoas pensam assim, não é universal, gente. Não é. Então, tipo assim, tem que entender, né? Por isso que a gente não tá aqui... nós estamos fazendo aqui um podcast comigo, pode aqui, você pode. Eu não tô te habilitando a fazer. Isso que eu quero dizer. Você pode fazer qualquer curso, mas não quer dizer que você pode aplicar todas as técnicas. Os então, podcasts, é bom eles vão abrir a mente das nossas alunas, é para isso que a gente está aqui, para vocês terem entendimento do que é uma técnica, mas a habilitação é completamente diferente. Isso. Tá, aí você aplicou lá, fez a marcação, né, aí, de acordo com o que o paciente precisa. Escolhi a técnica que eu vou fazer, né, de injetamento dessa substância. Nós vamos aplicar essa substância, depois, o que eu gosto é de massagear depois. Aí, peraí, eu vou aplicar, aí eu posso escolher tanto pressurizada quanto injetável. Sim. E o resultado vai ser o mesmo. Sim. O resultado é o mesmo. Ótimo. Tá? Então, para você que tem canete pressurizada e quer comprar uma boa mescla lipolítica termogênica, pode usar. E para você que já é injetor, pode utilizar. E para você que quer mudar a técnica, pode habilitar em curso. Também que a marcação de pressurizada para injetável tem uma diferença. É diferente. Isso que eu falei. Se você tem a caneta, provavelmente a pessoa deve ter feito um curso, né? Exatamente. A expansão medicamentosa é diferente. O halo é diferente, exatamente, né? Então, gente, a marcação, como a gente faz lá na internet, a gente faz lá o aranhado, dá uma diferença de tantos centímetros. Quanto, Renata? Não sei. Eu vou ter que analisar o pontual. Aí o halo vai ser diferente. O halo é o quê? A quantidade de substância que injetou naquele local, ela vai expandir. Ok. Aí nós aplicamos. Beleza. Fiz a aplicação, tá ali bonitinho. Higienizei novamente, né? E aí a gente entra com as técnicas, né, de massoterapia ou aparelhagem vibratória, que a gente pode aplicar para vibratória depois. O aparelho de endermologia,
o Modelata, né? Quando se faz a massagem, o aparelho, eu quero expandir mais o ativo para todas as células de pose? Espalhamento do medicamento e uma melhor ativação de metabolismo local. Isso. Ah, tá. Fazer mais uma ação de metabolismo, uma ação termogênica ali no local. Exatamente. Então, gente, as duas técnicas super satisfatórias. Imagina, eu apliquei, eu tenho um halo. Se eu faço a massagem, eu vou expandir. Ainda mais. Se eu faço o que você falou, a vibratória, né? A Isso. massagem vibratória com Vibrocel, Celutec, né? Vai expandir da mesma forma, é isso? Isso. E aí você pode entrar ou mesclar também, por exemplo, um pouquinho de aparelho e um pouquinho de mão. Porque eu brinco com as minhas também, nada como as mãos. É verdade. Eu gosto muito de massagem modeladora. Porque se a pessoa faz também só aparelho, aí a cliente fica assim, não, mas eu gostando da técnica manual, né? Então, assim, é bom mesclar um pouquinho, As clientes gostam né? muito. E né? se eu tenho aparelho e faço só manual, eu vou ficar encostando meu aparelho. Não pode, né, doutor? Sim. Tem que colocar tudo pra jogo pra E às mais vezes a resultado. mão atinge algum local que o aparelho não atinge muito bem. Isso. Então a gente trabalha com a mão também, tá? A gente faz a massoterapia durante uns 10 minutinhos, tá? Com terapia vibratória mesmo, de amassamento. E aí a gente finaliza, né, o protocolo com uma camada do fluido novamente, ou um gel, né, termoativo. Sim. Para o paciente ir embora, ficar 3 horas com esse gel, fazer atividade física com esse gel, ela pode fazer, que vai ajudar muito. Lembrando que o gel termoativo é aquele gel que tem o nicotinato de metila, tá? E termo quente ativou. Então, ele vai ficar vermelho, que as pessoas acham que tá tendo uma alergia, né? Exatamente. O paciente tá tendo uma alergia. Não é alergia, né? Não é alergia, é só a ruborização ação. local. É o aumento da vascularização. As minhas perguntas, por que tem que ter aumento da vascularização? Quanto mais vascularização, mais oxigenação. Mais aporte de oxigênio. Exatamente. E a gente tem que ter mais oxigênio, que é a característica de se fazer atividade física. Nós vamos aumentar a quantidade de oxigênio no corpo, mais oxigênio vai se ligar aos ácidos graxos e mais queima de gordura a gente vai ter. Então, gente, você aplica a monodose lipolítica, ela vai lá na célula adiposa, ela vai fazer aquele desmembramento, que a doutora Karine nem gosta que eu falo assim, né? Graxo, ela vai desligar a molécula, né, do ácido graxo com o glicerol. Eu vou precisar de oxigênio para se ligar nesse subproduto para eliminar, não é isso? Então, por isso que ela descreveu essa conduta de aplicar a monodose, fazer a massagem e finalizar com o gel termoativo para aumentar o aporte de oxigênio local. Exatamente. E vascularizar mais. Aí você vai ter um resultado, tá? Então, se você passou um protocolo básico, mas assim, perfeito, né? Tem outras metodologias de terapia combinada que a gente pode fazer também, né? Mas, como você pediu um protocolo mais... Não, tem que ser o mais básico, porque a gente não tá aqui com o intuito de ensinar nem de habilitar. Sim. Só para elas terem noção, porque senão a gente fala assim, o abdômen perfeito, mas como, né? Como que eu posso ter uma ideia? Nós sabemos que tem muitas meninas aí que estudam muito, que elas têm grupos de apoio, né? Sim, que elas fazem grupos de encontros. Então, às vezes, assim, ouvindo o que a gente está relatando, assim, abre a mente dela para criar outras coisas. Porque a nossa ideia é essa, gente, dentro da estética. Não é só eu, doutora Karine, é só a Bioderms, é só a doutora Renata. Não, a nossa intenção é ensinar você e você tem a liberdade de construir, né, doutora Karine? Sim, a gente caminha de uma forma tão simples e tranquila, mas vocês têm que ter objetivo também, obviamente, estudar. Porque estudar é para criar os próprios protocolos e ter essa liberdade, não ficar preso a ninguém. A estética é uma amplitude enorme. Às vezes a gente dá o direcionamento e ela para por aí, mas é muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí tem que ter estudo contínuo, não tem jeito. Doutora, amei trazer esse tema, que é um tema assim que nós estamos encantada, né? A doutora Karine mesmo, ela faz aplicação em mim dessas monodoses, eu não fico sem de forma nenhuma. E principalmente quando eu tô aí naquele ritmo assim do emagrecimento, a gente vai aplicando, gente, é surreal os resultados, né, doutora? Tem que ter, né, gente, que no dia a dia... Eu fico me pegando assim, eu não consigo achar nada. Eu falei, meu Deus, que sonho, que sonho. É muito fantástico, tá? E para vocês que devem estar perguntando, que monodose é? Que monodose é essa que você usa tanto aí, doutora? É a nossa queridinha Lip Sculpt HD, né? É a nova tendência que a gente trouxe para o mercado,
que não somente é aplicada na região abdominal, ela está sendo aplicada onde a gente tem gordura local. É verdade, né? É bom falar sobre isso, Sim, né? região de braço, interno de coxa, região abdominal, costa, papada. Né? Algumas meninas estão fazendo emagrecimento facial. Eu fiz, gente. Que é a nova tendência Tomei também. 4 agulhadas na bochecha. Mas foi ótimo, que deu uma esvaziada boa. O emagrecimento facial que vem com tudo. Então, tem 1 milhão de possibilidades. Obviamente, a gente tem que fazer sempre uma anamnese, uma avaliação, para a gente poder fazer a aplicabilidade. Saber se o paciente está apto para o Sim, tratamento. porque não é padrão, igual a gente falou no comecinho, não é algo padrão. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Mas ela é bem versátil, essa monodose. Ela é muito biocompatível com, isso é muito bom com o falar, organismo da pessoa, né? Então, eu nunca tive reclamação de incompatibilidade, de alergia, ou o paciente está sentindo alguma coisa diferente, né? E possibilita a profissional, aquela que tem conhecimento, montar vários protocolos dentro de cabine estética. Entregar os melhores resultados. E entregar os melhores resultados. Doutora, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no nosso podcast Comigo Pode, trazer esse assunto assim que é fantástico. Deixe seu contato aí para o pessoal que está nos assistindo. @Biodermis Cosméticos. Gente, essa menina. Brincadeira. Eu tô no Instagram como doutora Karine Souza, quase não mexo no meu Doutora Instagram. Karine Souza. Ou se não, da Biodermis Cosméticos Da mesmo, Biodermis que eu que dou suporte lá, né? Tô presente em todos os grupos da Biodermis, tá? Então, quem ainda não tá nos grupos, vale a pena. A gente tem com as biodicas também, né, Rê? Muitas biodicas. Isso, que vale a pena vocês conferirem. Muito conteúdo gratuito. E também tô sempre com a Rê, né, Rê? Isso, sempre aí comigo. Braço direito, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda. Pessoal, obrigada, tá? Mais uma vez, gratidão nos define, me define, né? Define a doutora Karine, a Biodermis. E até o próximo Comigo Pode.